Bom, na nossa aula de terça-feira, nós copiamos algumas observações, né, no caderno e fizemos também algumas atividades. Hoje a gente vai dar continuidade no livro com a mesma matéria, porém, vão aparecer algumas informações novas, tá? Ou melhor, informações sobre as propriedades dos átomos, que a gente estava estudando na aula de terça-feira, porém, de forma diferente, tá? No livro está organizado de forma diferente. Então, a gente vai dar uma olhada de novo no que aparece igual ao nosso caderno e vamos ver algumas partes aqui no livro que estão diferentes. Vou tentar mostrar para vocês a diferença aqui. Então, hoje nós vamos precisar do nosso livro na página 237. Tá? Quem tem o livro, vai pegando. Eu já vou mostrar aí na tela para vocês a página. Eu estou dando um tempinho todo mundo chegar, senão eu tenho que colocar o livro, aí tem que ficar voltando lá na outra tela para permitir a entrada dos alunos toda hora. Então, vamos lá. Para quem está chegando agora, página 237, tá? Vou colocar lá. Já compartilhei. Quando vocês estiverem vendo, me avisa. Estão vendo essa página? Apareceu para vocês? Sim. Sim. Ah, então tá. É só colocar aqui em cima qual é a página para quem chegar depois. Bom dia. 237, ó. Coloquei lá em cima. Bom, vamos lá então. Então, essa matéria aqui nós vimos na aula de terça-feira, tá? Terça-feira, na semana antes do feriado, a gente começou a falar sobre os átomos. Aí eu apresentei para vocês o desenho, falei algumas informações sobre a tabela periódica, e aí anotamos alguns conceitos importantes sobre o átomo na aula de terça-feira. Então, vão aparecer conceitos aqui no livro que vocês já têm aí no caderno. Se quiser pesquisar no caderno também, o caderno pode ajudar, tá? Bom, então vamos lá. Propriedades dos átomos. Diversos objetos são feitos de metais ou ligas metálicas, de acordo com o resultado que se quer obter, tal como dureza, melhor condução de calor, maior resistência, como as latas de alumínio na fotografia abaixo. Quando a gente terminar de estudar a tabela periódica, a gente vai ver que naqueles quadradinhos da tabela possuem cores diferentes, né? Cada cor daquela vai significar uma propriedade que o átomo tem. Se ele é um metal, se ele não é um metal, se ele é um semimetal, tá?
E aí eu vou ensinar vocês a descobrir quais são os elementos que são metais, quais são os que não são metais, quais são os semimetais. A gente vai ver isso na tabela também, é muito fácil, tá? Aí ele coloca 3 perguntinhas para a gente pensar, ó, sobre o alumínio, tá? Quem sabe me dizer uma utilidade das latas de alumínio? Para que elas servem? Alguém sabe me dizer? Tem várias utilidades, tá? Alguém sabe me dizer uma? Como assim? Tem que derreter para fazer as outras coisas. Ó, a gente tem 2 latinhas aí de alumínio. Para que elas servem? O que Caio falou? Foi Caio que falou? Sei lá, tem como derreter a lata, ó, fazer outras coisas. Não, não, sem derreter. Ó, o alumínio está aí em forma de latinha, igual está aí na imagem, tá? Em que a gente pode utilizar essas latinhas de alumínio? Para quê? Ah, guardar Não outras pensa no guardar alumínio, líquido. não. Pensa na latinha. Ah, botar refrigerante? Guardar algum líquido. Para colocar o quê, Nicolas? Ah, sei lá, professora, esse tipo de latinha as pessoas geralmente botam refrigerante, né? É um benefício. Isso. Pode ser para isso. Pode ser para colocar refrigerante, pode ser para colocar cerveja, né? Pode ser para colocar, não desse tipo aí, né? Desse tipo aí é mais refrigerante ou cerveja. Mas existem outros modelos de latinha de alumínio que podem ser para conservar alimentos. Tem lata de milho, tem lata de ervilha, já viram? Lata de leite condensado, né? Então, esses produtos também são colocados em latas de alumínio. Oi? Um benefício para reciclagem. Isso aí depois, né? Que é o número 3, que aí vai entrar nessa parte aí, tá? Então, por enquanto, a gente está na utilização. A gente utiliza para armazenar bebidas, que pode ser o refrigerante ou a cerveja, e para acondicionar também alguns alimentos, como milho, eixa, sardinha, leite condensado, tudo isso a gente encontra em latas de alumínio, tá? Aí no número 2, que outros objetos são feitos de alumínio? Na casa de vocês, tem algum outro objeto sem ser as latas de alumínio? Eu tenho um exemplo aqui, ó. A minha garrafa, a tampa, ó, é de alumínio. A régua, tem gente que tem régua de alumínio. Muito Eu bem. O que mais? Panelas. Panela, muito bem. O que mais? Papel Uma alumínio. série de coisas. Isso, o papel alumínio, aquela folhazinha, né, que a gente utiliza para enrolar o sanduíche, uma fruta. Exatamente. Isso aí. Alguém sabe mais? Moeda? Colher, garfo, essas coisas. Talher. A moeda, ela parece ser um alumínio, mas não é alumínio, não. É um outro tipo de material, que é o níquel. A gente vai comentar desse material também. Professora, mas Tá? tem Mas moeda parece que um é só desse alumínio material, também. não? Mas tem moeda que é só desse material, não? De alumínio? Não, porque o alumínio, dependendo de como ele é utilizado, né, às vezes ele não fica tão resistente. E a moeda ela tem que ter uma durabilidade grande, né? A gente tem a moeda circulando aí na mão de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, é um material mais resistente, que é o níquel, tá? Agora, ultimamente também, vocês não citaram, mas eu vou lembrar vocês, está se utilizando muito o alumínio para fazer portão. Já viu esses portões? Agora estão se usando agora, bonito, branco. Já vi. É de alumínio. É um alumínio pintado, né? De um alumínio branco, mas é um alumínio aquilo ali.
tá? Então, também, ultimamente, está muito em moda. Quem tinha portão de madeira, está todo mundo trocando por esses portões de alumínio, porque é um portão bonito, né? E não precisa ficar envernizando, pintando toda hora, porque o alumínio ele consegue ficar no tempo, né? No sol, na chuva, sem danificar. Então, as pessoas estão substituindo, às vezes, o portão de madeira ou o portão de ferro, que tem que ficar pintando e envernizando toda hora, por esse material, que é um material que acaba sendo mais econômico, né? Ele não é um material barato, tá? O portão, quem está colocando, não é um valor barato, não. Mas, no final, compensa, porque você não tem que ficar pintando, lixando toda hora o portão, fazendo aquela manutenção que tem que fazer todo ano, que você acaba gastando mais. Então, compensa você pagar um pouquinho mais e ter aí um material com uma durabilidade grande. Agora sim, lá no 3, ó, como deve ser feito o descarte dessas latas de alumínio? Quando a gente quer se livrar dessas latinhas, o que que a gente faz? O que que é o correto fazer, né? Já disseram aí. Professor, eu vou para aquele lugar lá. Que, Caio? Eu junto e vou lá vender. Isso, exatamente. Você leva aonde? Aqui perto da minha casa tem um lugar, ali do outro lado da rua, mas ali a balança ficou ruim De da minha reciclagem, né? Um galpão de reciclagem, né? Por quê? Porque esse material, ele é um material altamente reciclável. Então, se fez aí, ó, nesse desenho aí, nessa foto que está mostrando, né? Se fez aí uma latinha, mas que daqui a pouco a gente vai usar, vai beber o refrigerante ou a cerveja, o que for, vai usar essa lata, depois a gente vai descartar, de preferência num local adequado, né? Num local assim de reciclagem, ou então até dá para alguém que cate esse tipo de material, que aí ele vai levar nesses lugares de reciclagem, e aí esse material ele vai ser reutilizado novamente, ele vai ser levado para uma indústria de reciclagem que vai reaproveitar esse material, tá? Porque o alumínio, ele é um material que você consegue, através da latinha usada, produzir uma nova latinha, tá? Então, e com isso, as pessoas que trabalham com esse tipo de atividade, né, da reciclagem, conseguem ganhar um dinheirinho, porque é um valor até razoável, né? Quando a gente tem pouca latinha, a gente não ganha muito porque é um material que a gente pode observar que é um material leve, né? Então, para se ter 1 quilo de alumínio, você tem que ter muitas latinhas. Se eu não me engano, acho que tem que ter 60 latinhas para fazer 1 quilo, porque é um material leve. Mas você juntando, você consegue fazer um dinheirinho legal, que é o que o pessoal faz aí, que encata latinha, né? Bom, então tudo bem. Então, finalizamos essa parte aí. A outra parte que eu quero mostrar para vocês é uma informação aqui importante, que é essa aqui, ó. Essa aqui. Aqui embaixo, a gente tem uma expressão, ó, que eu até coloquei no caderno de vocês na terça-feira. Porque é exatamente isso aqui. Tá? E aí eu falei, é representado pela quantidade de número de prótons que um elemento tem. Então, a letra Z, na terça-feira eu falei para vocês que a letra Z é a representação do número atômico e a letrinha P, os prótons, que estão lá dentro do núcleo do átomo, tá? Então, esse número atômico, ele equivale à mesma
quantidade de prótons que um elemento tem, tá? Que é o elemento que o átomo daquele elemento tem. Então, essa expressãozinha aqui é muito importante para a gente ter na nossa cabeça. Eu coloquei no caderno e está aparecendo aqui de novo. Depois aparece uma outra aqui, ó. Aqui embaixo, que essa eu não coloquei no caderno. Eu vou explicar agora para vocês. Essa aqui, ó. A igual a P mais N. Esse A aqui, essa representação desse A, tá aqui, a massa atômica. Então, lá na tabela periódica, a gente tem como procurar o número atômico do elemento e tem como procurar também a massa atômica, tá? Que são coisas diferentes. O número atômico é representado pela letrinha Z e a massa atômica pela letrinha A. Essa massa atômica, ó, é a mesma coisa que a junção dos prótons e dos nêutrons. Lembrando que prótons e nêutrons também estão lá dentro do núcleo. O núcleo do átomo ele é formado por prótons e nêutrons. E na eletrosfera do átomo a gente tem os elétrons, tá? Então, quando a gente junta a atômica do elemento. Então, é outra coisa que a gente tem que prestar atenção também. Bom, quem quiser, apesar que não precisa não, porque tem aqui, ó. Tá bem aqui, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Ó, tá bem aqui o que é, ó, o número representado pela letrinha Z, só para vocês não esquecerem. Tá falando aqui. E aqui, ó, a massa, o número de massa de um átomo atômica é representado pela uma atividade que a gente vai fazer. Bom, aí agora a gente vai observar uma outra parte importante. Professora, para passar Quando a uma gente tem lá questão, a tabela periódica, que a gente tem... Foi demais. Pode passar. Quer que eu volte para você marcar aí direitinho? Pode passar para você não esquecer que a letrinha Z significa número atômico e a letrinha A significa massa atômica. Tá? É bom marcar aí, que aí vocês não vão esquecer. Aí, quando a gente trabalha a tabela periódica, eu falei para vocês que em cada quadradinho, agora é na página 238, ó, em cada quadradinho a gente consegue observar essas coisas aqui, ó. Então, na página 238. Se eu pedir para vocês pesquisarem na tabela o número de massa, vocês conseguem, tá? O número atômico, vocês conseguem. O símbolo, vocês conseguem. E o nome do elemento, que geralmente o nome do elemento está debaixo do símbolo, tá? Então, em cada quadradinho da tabela periódica tem todas essas informações aí. Além disso, a gente ainda consegue também pesquisar a distribuição eletrônica, que é o que a gente estava fazendo na semana antes do feriado, tá? Eu dava um elemento para vocês, ou através do símbolo, ou através do nome, e pedia a distribuição eletrônica em camadas. Aí vocês colocavam camada K, tantos elétrons, camada L, tantos elétrons, e assim ia, tá? Então, isso também tá no quadradinho de cada lá da tabela, tá? Cada quadradinho da tabela tem essas informações aí. Aí, agora, nós vamos aqui embaixo, ó. Vamos fazer essa atividade aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem.
Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui para poder escrever. Ó, um átomo do elemento químico chumbo, tá? É o chumbo que a gente está analisando. Tem 82 prótons e 126 nêutrons em seu núcleo. Então, no elemento químico chumbo, lá no núcleo dele, a gente sabe que no núcleo tem os prótons e os nêutrons. Então, no chumbo, ele tem uma quantidade de 82 prótons e uma quantidade de 126 nêutrons, tá? Aí ele pergunta, ó, qual é o número atômico, ou seja, o Z, do elemento químico chumbo. Então, a gente fez uma expressãozinha, a gente acabou de ver uma expressãozinha, deixa eu só ver se eu consigo escrever aqui para vocês. A gente acabou de ver essa expressão aqui, ó. Ah, eu quero você aqui, peraí. Quero você aí, não. A gente acabou de ver essa expressão aqui, ó. Z igual a P, tá? Então, eu falei para vocês lá na outra página que o número atômico é igual à quantidade de prótons. Então, ele está perguntando aí, qual o número atômico do elemento químico chumbo? Se eu tenho aí em cima, na informação, que a quantidade de prótons do chumbo é 82, qual é o meu número atômico, se eles são coisas iguais? Cadê vocês? É para olhar no papel? É só para me responder. Não, tá aí a informação. Ó, vou repetir. A informação que está aí no livro é a seguinte, ó. Um átomo do elemento químico chumbo tem 82 prótons e 126 nêutrons. Essa é a informação que a gente tem, tá? Que o chumbo tem 82 prótons e 126 nêutrons. Só que aí no número 4 ele pergunta assim, qual é o número atômico do elemento químico chumbo? Como que a gente vai descobrir o número atômico se a gente só tem aí a quantidade de prótons e de nêutrons? Como que a gente vai fazer isso? Eu sei, através da expressão que apareceu na página 237, que o número atômico, ele é igual à quantidade de prótons, que eu coloquei essa expressãozinha aí, ó, Z igual a P. Então, se eu sei que o meu número atômico é igual à quantidade de prótons, e eu sei que o chumbo tem 82 prótons, qual é o número atômico do chumbo? 82. 82. Entenderam? Agora sim. Sempre a quantidade do número atômico vai aqui, ó. E igual a P. O número atômico é sempre igual à quantidade de prótons. Então, se eu tenho 82 prótons, se ele estiver perguntando o meu número atômico, vai ser 82, que é a mesma quantidade, tá? Agora, olha na outra. Qual é o número? Então, vocês podem colocar aqui depois. Deixa eu ver se dá para colocar. Dá. Pode colocar aqui 82 do lado, ó, só para vocês saberem. Tá? Esse é para fazer mentalmente, mas como tem a ver com número, é bom a gente escrever, porque aí se a gente esquecer, tem ali para visualizar, tá? Aí no número 5, ó, qual é o número de massa do átomo do elemento químico chumbo? O que a gente viu? A gente viu na 137 essa expressão aqui, ó. A gente viu essa expressão aqui. A
igual a P mais N. Vou apagar no outro instante. Ai, não queria apagar isso, que era o de baixo. Esse. P mais N. Tá? Então, o número de massa atômica é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, eu tenho ali na informação em cima a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons, mas eu não sei o meu número de massa. Vocês conseguem descobrir? Através dessa expressãozinha aí? 208. Qual é a massa atômica? O meu tá Quanto que 207. dá 82 mais 126? Quanto? 208. 208, muito bem. Tá? Nas atividades que eu for passar para vocês no caderno, a gente não vai fazer dessa forma aí, tá? A gente vai fazer pesquisando na tabela, porque isso tem na tabela. Então, por exemplo, eu vou dar o elemento cloro, aí vou pedir número de massa do cloro. Vocês vão lá no quadradinho, vão achar onde está o cloro e vai copiar o número de massa. Número atômico do cloro. Vai lá no quadradinho do cloro, vai ver onde está o número atômico, vai copiar o número atômico, tá? Eu vou passar para vocês pesquisarem na tabela. Mas, por que a gente está fazendo esse aí? Porque pode aparecer dessa forma assim também. E aí vocês vão ter que saber esses dois modelos. Eu não vou passar desse tipo aí, tá? Mas aí ano que vem, se na questão de vocês observarem dessa maneira, vocês já sabem que existem essas duas expressãozinhas aí, que o número atômico é igual à quantidade de prótons, então, se você tem a quantidade de prótons, você consegue descobrir quem é o número atômico, e a massa atômica é o próton junto com o nêutron. Juntando os dois, vai dar a massa atômica. Se você não tiver a massa atômica, é só somar a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons, tá? Até aqui tudo bem? Vamos ver se vocês entenderam. Vou fazer junto com vocês, tá? Mas vou esperar vocês me responderem. Vamos lá na 242. Eu vou fazer o primeiro. E aí eu vou deixar vocês... Página 240. Ó, nesse aqui agora. Essa atividade, ó. Número 1. Escreva o nome, o número atômico, o número de massa, o número de nêutrons e o número de prótons dos átomos dos elementos a seguir, tá? Bom, primeiro de tudo, então, ele quer saber o nome do elemento SN. SN é o estânio. Estânio, tá? Elemento. Agora ele quer saber o número atômico. O número atômico, ó. Será que eu vou conseguir escrever aqui? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Peraí. Consigo.
Eu queria escrever pequenininho. Peraí que eu vou ver se eu consigo diminuir depois. O número atômico é esse que está embaixo. Deixa eu botar ele aqui. Tá? Que é esse 50. Esse 119, esse em cima, é a massa atômica. Então, vocês coloquem uma setinha aí, só para depois vocês pesquisarem. Pode fazer pequenininha, porque o meu não estou conseguindo fazer pequeno. O meu tá Vê se 118. dá para entender. Ó, o 119, no livro está 118? Não, não. Ah, tá. Ou na Não. tabela pequena? Na tabela. Aqui, ó, aqui em cima, ó. Esse 119 na tabela, deixa eu ver na minha tabela, então. Deixa eu ver aqui o que tá. Deve estar nesse aí, aproximado. O meu tá, aí tá No meu 100 e... aqui só vai até 100, o número que É, fica o aqui meu, em cima, vê se na fica de só até vocês 118. tá... Então, na minha tá assim, ó, 118,7, O meu tá 118. tá? Tem 1,7 aí, na minha. Então, aí o que o livro fez? O livro colocou 119 porque ele aproximou, tá? Como tá mais de 118, tem uma vírgula e um número aí depois da vírgula, ele aproximou, ele colocou 119. Por isso O meu que tá um número diferente aí, tá? 118,71. O meu também. Então, 71. O meu não está 71, não. O meu está 118,7. Mas não tem importância. 118,7 ou 118,71 está mais perto do 119 do que do 118. Aí o livro colocou 119 porque ele aproximou essa massa atômica, tá? Para ficar um pouco mais fácil, ele aproximou. Senão a gente ia ter que fazer a continha com vírgula. Aí ia demorar mais. Então, o que a gente precisa saber daí? O que eu quero que vocês saibam dessa atividade? Quando aparecer o símbolo com um número em cima e um número embaixo, o número de cima vai ser a massa atômica. O número de baixo vai ser o número atômico, tá? Vai aparecer o símbolo, que aí a gente vai ter que pesquisar na tabela qual é o nome do elemento, e depois a gente vai continuar completando aí com o que ele quer. Então, ó, agora ele quer saber o Z. O Z é o número atômico. Então, o número atômico desse elemento aí é qual? Qual é o número que está 50. embaixo? 50. Então, a gente vai colocar aí no número atômico. Opa. Você botou 2. Peraí. Deixa eu excluir um aqui, que tem hora que não vai, gente. Assim. Pronto, agora foi. 50. Pronto. Aí eu falei para vocês que a letrinha A significa massa atômica. A massa atômica está em cima. Então, que número tem aí em cima?
No livro, 118,71. tá? 119. Não, no livro. Nessa página que a gente está, 119. Não olha na tabela, não. Na tabela você só vai olhar o símbolo. Que o símbolo, o significado do símbolo não tem aí. Subir um pouquinho mais aqui para ficar arrumadinho. 119. Aí agora, como que a gente vai descobrir, ó, a quantidade de nêutrons e de prótons? O N significa nêutrons e o P significa de prótons, tá? Então, o número de prótons é mais fácil, porque a gente sabe que o Z é igual a P. Lembra da expressãozinha que a gente acabou de ver? Z é igual a P. Então, se o meu Z é 50, o meu P vai ser 50 também. Só copiar aqui o 50. Isso tem que fazer com bastante atenção, porque senão erra. Fazer com calma. Então, se o meu P é igual ao Z, o Z é 50, o P vai ser 50 também. Agora, para a gente achar o N, que é o nêutron, nós vamos usar essa expressãozinha aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho. A menos Z. Quanto que é A menos Z? O A é 119, ó. E o Z é 119 menos 50, dá? 69. 69. Muito bem. Bom, então, agora eu vou recapitular o que a gente fez para vocês fazerem o restante. Então, a gente tem aí um elemento químico, só que a gente tem o elemento químico em símbolo, tá? Então, a gente tinha o SN, a gente teve que descobrir o que significa esse SN. A gente foi lá na tabela periódica e descobrimos que é o símbolo do estânio. Aí a gente vai ter o Z, eu falei para vocês, ó, que está na parte de baixo, que é esse númerozinho aqui de baixo. Então, é só copiar no Z embaixo. O A, ó, copiar lá na letrinha A, o número que tinha no livro está aproximado. E na tabela não está aproximado. Aí, depois, para achar o P, como Z é igual a P, se a gente colocou 50 no Z, a gente vai colocar 50 no P também, que é a quantidade de prótons. E para achar o nêutron, que são as outras partículas que tem no núcleo do átomo, a gente vai fazer essa expressãozinha aqui, tá? A gente vai calcular o A, que é a massa atômica, 119, menos o Z, que é o número atômico, que é 50. Então, o número de cima menos o número de baixo. E vai colocar a resposta aqui. Alguém não entendeu essa atividade? É só prestar bastante atenção aonde estão os numerozinhos que vai conseguir fazer. Alguém não entendeu? A colinha está aí no livro, os numerozinhos estão aí no livro. É só copiar. A única coisa que vai precisar da tabela é o nome do elemento, tá? Que aí vocês vão ter que pesquisar, vão olhar o símbolo que tá, ó, a letrinha O. O que é o O? Aí vai ter que procurar lá na tabela quem é o O, o nome do elemento do O.
tá? Então, vou dar 5 minutinhos aí para vocês resolverem. Enquanto isso, eu faço a chamada, tá bom? Adam. Amanda. Presente. Ana Clara. Andiara. André Luiz. Ana Luísa. Ana Luísa Silveira. Eu. Beatriz. Presente. Caio. Presente. Davi. Presente. Gabriel Freion. Eu. Gabriele Eveline. Eu. Gustavo. Presente. Ah, eu pulei Gabriela, né? Gabriela. Acho que eu pulei. João Gabriel. João Guilherme. João Pedro Portela. João Vitor Vidicó. Júlia Marinho. Presente. Júlia Pereira. Kailane. Eu. Leandra. Estou aqui, professora. Letícia. Lucas Vicente. Luiz Gustavo. Maicon. Mateus. Nicolas. Eu. Pedro Henrique. Presente. Renan. Sara. Vitor Pereira. Vitória Gonçalves. Presente. Vitor Costa. Vitória de Andrade. Maria Eduarda. E João Pedro Goulart. Terminaram aí? Aline, eu já fiz aqui o número 1. Também. Tá, então vamos conferir. Qual é o nome do elemento da letra B, que é o O? Oxigênio. Oxigênio. Muito bem. Qual é o número atômico do oxigênio? 8. Que é a letrinha Z. 8. Muito bem. Qual é a massa atômica do oxigênio? Que é a letrinha A. 16. 16. Muito bem. Só copiada aí da letra B. Qual é a quantidade de prótons do oxigênio? Que é a mesma do número atômico. Não. 8. É 8. 8. Muito bem.
E qual é a quantidade de nêutrons? 8. 8. 8 também. Nesse caso aí, deu uma coincidência, né? Porque 16 menos 8 dá 8 também, tá? Então, foi uma coincidência aí. Mas nem sempre acontece isso, não, tá? Professor, Então, na letra B, nós... Oi. nesse Z aí é para botar o quê? No Z é o número atômico, que é o número que está embaixo da letrinha. E no A é a massa atômica, que é o número que está em cima da letrinha, em cima do O. Tá? O Z é sempre a parte de baixo, o A é sempre a parte de cima. Aí o P sempre vai ser igual ao número que está embaixo, que é o número atômico, e o N é sempre o número de cima menos o número de baixo. Tá? Então, eu vou marcar aqui para a próxima aula, para a gente continuar corrigindo da C em diante. Tá bom? A gente corrige a C e a D na próxima aula e faz o número 2 e faz a... Tem uma outra página para a gente fazer, a 245. Tá bom? Aí a gente continua, então, na terça-feira que vem. Tá? Por hoje, vocês, então, estão liberados. Tchau. Tá bom? Se encontra de novo. Vamos ver se vai ser na escola, né? Tomara que seja na escola de novo. Tchau. Tá bom? Beijo. Tchau. Até terça-feira. Tchau, prof. Tchau, amor. Até terça-feira.